Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 6, ou 3. Eu passei uma tarde orando, pedindo a Deus uma palavra, e Deus me deu a palavra. Eu escrevi ela à tarde. Nunca preguei essa palavra, ela é nova, porque Deus me deu ela hoje. Mas eu creio que Deus vai falar com alguém. Gênesis 3, 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Diga comigo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, agradável aos olhos e árvore desejável. Podem sentar. Irmãos, Deus me deu essa palavra hoje à tarde. Cuidado com aquilo que agrada aos seus olhos. Eu orei, Deus me dá uma palavra. E o Senhor falou comigo, cuidado com aquilo que agrada aos seus olhos. Meus irmãos, o versículo que nós acabamos de ler, fala que ela foi atraída pelo belo, agradou os seus olhos, aquela árvore agradou os seus olhos, e despertou um desejo nela. E além de agradar os seus olhos e despertar um desejo nela, o diabo partiu para cima também. Eva foi atraída, enganada pelo que viu e ouviu. Nem tudo que é bom ou boa para bem fará bem a nós. Nem tudo que é agradável nos fará bem. Nem tudo que é bonito será bom. Mas o ser humano, nós somos atraídos pelo belo, pelo lindo. Cuidado com aquilo que agrada os seus olhos. Porque o versículo é claro. Vendo a mulher, ela viu com o quê? Com os olhos. Vendo a mulher que a árvore era agradável. Vendo a mulher que a árvore era agradável e boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Loucura é comermos ou fazermos o que Deus ordenou para não fazermos. Loucura é comermos ou fazermos aquilo que Deus ordenou para não comer e não fazer. Porque tinha uma ordem.
coma de tudo, mas do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não coma. Olha que loucura, irmãos. Todos os frutos que existem hoje estava lá dentro. Todas as frutas que existem hoje estava lá dentro. Tudo. E tem até aquelas que já foram extintas, que estava lá dentro. Todas as frutas, as melhores, as mais gostosas, todas estavam lá dentro. A manga, a goiaba, a maçã, a jabuticaba, estava tudo lá dentro. Vocês podem comer de tudo e de todos os frutos, mas essa aqui, só essa, não coma do fruto dela. Porque se comer, vão morrer. Pois ela foi tentada, agradou seus olhos, e ela cometeu a loucura de comer e levar para Adão. E Adão comeu. E toda a miséria que existe nos dias de hoje é por causa daquela queda. Deus fez uma terra perfeita. Deus fez um homem perfeito. Deus fez uma mulher perfeita para morar eternamente nesta terra e servir a Deus eternamente sem morrer. Se eles tivessem obedecido a Deus, ninguém morreria, mas desobedeceram. E por que Deus continua dando tudo para nós e a gente ainda quer comer? Aqui não pode. É loucura comer o que Deus ordenou para não comer. É loucura você fazer o que Deus ordenou para não fazer. Pois eles fizeram. A terra foi amaldiçoada. Eles também. O diabo também. Todo mundo pagou. Nós até hoje sofremos o efeito. Somos salvos. Somos pecadores remidos, mas mesmo pecadores remidos, sentimos o efeito da queda de Adão e Eva. Então cuidado com o que os seus olhos estão vendo. Pecar já é grave, mas infelizmente ninguém quer pecar sozinho. Sempre procura alguém para pecar com ele. Outro, Sansão, coloque aqui, irmão, por favor. Juízes, capítulo 14, versículo 3. Aonde começou a queda de Sansão? Naquilo que agradou os seus olhos. A queda de Sansão começou naquilo que agradou os seus olhos. Vamos lá. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela agradou os meus olhos. Outra tradução diz: ela agradou os meus olhos. E era uma prostituta. Você está na presença de Deus, vai casar, vai procurar casamento lá no mundo, você vai procurar desgraça para a sua vida. O pai aconselhou: meu filho, você tem que casar no meio do arraial de Israel, você tem que casar com as meninas de Deus, você tem que casar com as meninas que temem a Deus, você tem que casar com as meninas que glorificam a Deus. Você está indo no mundo, os filisteus é o mundo. Não vai dar certo, mas ela agradou meus olhos, eu quero.
E ali começou a desgraça na vida de Sansão. Porque ele contou o enigma, falou: se vocês interpretar o enigma, vocês vão me dar roupa, comida, mas se não, eu dou. Se vocês interpretar o enigma, eu que vou dar. A mulher foi descobrindo ele, descobrindo, até ele contar o segredo do enigma. Aí, como ele não tinha com que dar as vestes para as pessoas, ele desceu lá embaixo e matou 30 homens. E aí começou a guerra com os filisteus. Aí os filisteus dizem: agora a gente pega ele. Qualquer hora a gente pega ele. E tentou aqui, tentou ali, tentou aqui, tentou ali, tentou ali. Mas aonde que Sansão caiu? Ninguém cai de uma vez, irmão. Ninguém desvia de uma vez, irmão. É gradativo. Cegueira espiritual é alguém que não vem nos cultos, e quando você pergunta, ele diz: está tudo bem, você está cego espiritualmente. Como que está bem se você não vem nos cultos? Se render a Deus. Cuidado. Sansão diz: ela agradou os meus olhos. Olha o versículo 7. Coloca o versículo 7. Depois desceu e falou àquela mulher. Ela muito lhe agradou. E a sua desgraça começou aqui. O diabo te mostra um lado da bandeja. E o primeiro lado que ele te mostra tá bonito, tá agradável. Mas depois que você pega, ele mostra o outro lado da bandeja, fétido, podre, destruidor, é o pecado. Cuidado com o que os seus olhos estão se agradando. Coloca aqui, coloca lá. Gênesis 3:10. Abraão disse: a gente não vai ficar brigando. Não. A Bíblia diz que Abraão era rico. A bênção de Deus não estava sobre Ló. A bênção de Deus estava sobre Abraão. E os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Abraão era crente. Ele disse: a gente não vai ficar brigando. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Quem tinha direito de escolher era Abraão. Abraão era o patriarca. Abraão era o tio. Abraão era o pai. Abraão era o provedor de Ló. Abraão era o cuidador de Ló. Mas mesmo tendo direito de escolher, Abraão diz: eu te dou o direito de escolher, meu sobrinho. O que Abraão fez? Respondeu-lhe o homem. Não. 13:10. É 13:10. É isso aí, né? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim. Não, é 13:10. Gênesis 13:10. Então Ló levantou os olhos. Levantou o quê? Os olhos. Vira para o teu irmão e diga: deixa de ser oi grande, irmão. Baixa essas bagalas de oi, você está muito oi grande. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Coloque o 11. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o Oriente, assim, e se apartaram do outro. 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês te darei,
e a tua descendência para sempre. Levante a mão que eu vou profetizar. Deixa Deus dirigir a sua vida. Olhe pelos olhos de Deus, porque você vai sair melhor, vai caminhar melhor e vai terminar melhor. Ló estava olhando pelos olhos carnais, mas Abraão estava olhando pelos olhos de Deus. Ló estava num interesse terrível. Quando ele olhou, ele agradou seus olhos. É aqui que eu vou ficar rico. É aqui em Sodoma que eu vou prosperar. É aqui em Sodoma que eu vou ficar milionário. É aqui que eu vou ultrapassar meu tio. E por onde Ló começou a caminhar rumo a Sodoma, tudo começou a dar errado e morrer. Mas Abraão ficou em Canaã. E o Senhor então disse para ele: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, aonde você conseguir enxergar, eu vou te dar como herança a você e a sua descendência. Como que Ló terminou, irmãos? Deus ainda poupou Ló pela intercessão de Abraão. Se tiver um justo, o Senhor destrói. Se tiver 50 justos, o Senhor destrói. Não. Se tiver 40, não. Se tiver 20, 30, 10, não. Se tiver 5 justos, o Senhor destrói. Não. Então, pelo amor de Deus, tira meu sobrinho de lá. Deus ainda manda 2 anjos. Aonde foi a queda de Ló, irmãos? Aonde começou a queda de Ló, irmãos? Cuidado com o que você está olhando. A queda de Ló começou pelos olhos. A queda de Eva começou pelos olhos. A queda de Sansão começou pelos olhos. Aí Deus dá uma ordem assim, Ló, pega a sua família e sai correndo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, com os desejos em Sodoma, foi tentada. E olhou e se transformou numa estátua de sal. Por que ela se transformou numa estátua de sal? Porque ela desobedeceu uma ordem de Deus. Vai correndo, vai depressa e não olhe para trás. Ela olhou, ela quebrou a ordem de Deus. Então ela virou uma estátua de sal, porque ela olhou para desejar, para ver as campinas de Sodoma pela última vez, mas Deus não permitiu. E por que você ainda está olhando para trás? Você só deixou desgraça lá atrás. O que os seus olhos estão vendo? Cego espiritual é pior do que cego físico. O cego espiritual é o que consegue ver o pecado de todo mundo, só não vê o seu. É igual Isaías, ai dele, ai dela, ai dele, ai dela, ai dele. Mas o dia que Deus revela a sua glória, ele diz, ai de mim. Aonde que começou a queda de Davi, irmãos? Coloca aqui, irmão. Por favor, 2 Samuel 11. A Bíblia diz que deu naqueles meses que os reis saíam à guerra, para guerrear. Davi mandou o seu exército, Joabe o comandante, e todo mundo foi para a guerra. Mas Davi disse, já guerrei demais, vou descansar um pouquinho.
e ficou em casa descansando. Cuidado para você não descansar demais e perder sua comunhão com Deus. Cuidado para não ficar correndo atrás de mais de dinheiro e das coisas dessa terra e perder a maior riqueza, que é a comunhão com Deus. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, ficou na hora errada. Descansar na hora errada faz mal a nós. 2. Ora, aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu. Como que ele viu? Os olhos. Viu uma mulher que se estava lavando, e esta mulher era muito bela, muito formosa à vista. 3. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para a sua casa. Agora vem a consequência aí. Vem! A desgraça na vida de Davi. A mensagem que ela mandou: a mulher concebeu e mandou dizer: Davi, eu estou grávida. Na hora de pecar é uma delícia, na hora de pecar é uma gostosura, mas a hora que essa conta que chega é um terremoto, é uma tempestade, é uma devassidão, é uma destruição. É destruição de casamento, é destruição de família, é destruição de filho, é destruição de pai, é destruição de mãe. É uma separação de família. Prejudica a família, prejudica a igreja, prejudica a terra. O seu pecado, o meu pecado, não prejudica só eu ou só você. Ele prejudica um todo, a igreja é um corpo. Arranca o seu dedinho para você ver se você não vai sentir. Eu não queria pregar essa palavra, não. Eu pensei nesses obreiros, tudo aqui para botar eles para pregar, mas Deus não deixou. Deus está falando com alguém. O que os seus olhos estão vendo? A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. Davi primeiro olhou, depois desejou, depois mandou trazer a mulher. Era rei. Traz ela porque eu quero ela. E aí desencadeou. Aí depois ele manda matar Urias. E depois ele coloca a mulher dentro do palácio. E depois também Deus manda o profeta Natan para levar a conta para ele também. Você não queira saber o preço que Davi pagou. Porque Deus disse: a espada nunca sairá da sua casa. Filho matando filho, uma desgraça, irmão. Uma tragédia. Se você soubesse a tragédia que o pecado faz, você brincaria menos com o pecado. Você não ficaria flertando com o pecado igual está flertando. Sansão foi brincando. Sansão, onde está a sua força? Nas cordas. Os filisteus vêm sobre ti, rebentada. Sansão, onde está as suas forças? Está no lugar. Os filisteus, rebentava. Mas chegou o dia mais triste da vida de Sansão, de Israel, do pai, da mãe, e até nós nos dias de hoje. Quando Dalila diz: rapa a sua cabeça, a força estava na cabeça, no cabelo, era nazireu.
Ela rapa, ele dormindo no colo dela, caiu no colo dela. Ela rapa a cabeça e diz: os filisteus vêm sobre ti, eu me levantarei e me livrarei como das outras vezes. Não brinque com o pecado. Você peca hoje, pede perdão, amanhã continua. Você peca hoje, amanhã pede perdão, continua. Você peca amanhã, não deu nada, continua. Mas uma hora Deus vai chegar. Deus tem um limite. Aí ele disse assim: me levantarei e me livrarei como as outras vezes. E a Bíblia dá uma triste notícia. Olha o que a Bíblia diz. E ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. A maior tragédia da vida de um crente é o Espírito Santo se ausentar dele. Ele se ausentou de Saul. E a vida de Saul virou uma desgraça. Então não brinque. Davi pagou muito caro. Coloca aqui, Juízes 7, versículo 20. A ordem que Deus deu para Josué e os capitães: vocês vão entrar em Jericó, vão destruir Jericó, vão matar tudo, mas não pega nada. Era normal pegar despojo de guerra, mas naquela ocasião Deus disse: não é para pegar nada. Se alguém pegar, será amaldiçoado. Não quero nada dos despojos de guerra de Jericó. Acã. O que atraiu Acã? Os olhos. O que Acã viu? Uma capa babilônica, uma barra de ouro e umas moedas de prata. Olha lá. Assim tocaram as 3 companhias. Não. Josué, perdão, irmão, falei errado. É Josué 7:20. Olha lá. Josué 7:20. Respondeu Acã Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que quis. Vai. Quando vi entre os despojos, o que ele fez? Ele coloca a mão nos seus olhos aí, irmão. Diga: Espírito Santo, santifica os meus olhos. Unge os meus olhos, tem misericórdia de mim. Olhe lá, eu vi uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobiceiros e tomeiros, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. O que você está escondendo debaixo da sua tenda, irmão? Deus vai te pegar, viu? O que você está escondendo debaixo da sua tenda? Ei, meu Deus. Confessa o teu pecado e deixa que tu vai alcançar a misericórdia de Deus. Senão Deus vai trazer juízo à sua vida. Olha ali, 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Vai! Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Eis o preço aí agora, vai lá! Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá,
e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, jumentos, ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Eis aí o preço do pecado vai. E disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. E todo Israel apedrejou, e queimaram-nos no fogo, e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje, e o Senhor se apartou da sua ira. Por isso se chama aquele lugar até hoje Vale de Acor. Isso não te causa espanto, não? Isso não te causa temor, não? Nem me causa. Porque quando Josué mandou o exército para Ai, eles perderam a guerra para um exército pequeno. E quando Josué foi reclamar com Deus, Deus disse: tem maldição no meio do arraial, tem pecado no meio do arraial. Coloca todos os líderes de tribo das tendas, e eu vou mostrar onde está o pecado. E mostrou a cama. Irmãos, Acã foi apedrejado, sua esposa foi apedrejada, seus filhos foram apedrejados, seus bois foram apedrejados, seus jumentos, seu papagaio, seu cachorro, tudo. Diga para o teu irmão aí: tenha juízo. O seu pecado não prejudica só você. O seu pecado prejudica a igreja toda. Eu vou terminar. Por que Lúcifer caiu, irmão Silas? Por que Lúcifer caiu? Porque primeiro ele olhou o trono de Deus. E depois de olhar o trono de Deus, ele desejou o trono de Deus. E depois de desejar o trono de Deus, ele começou a fazer campanha para destronar Deus. Vida espiritual é coisa séria. Deus é um Deus santo. E é um Deus sério. Que isso cause temor em ti. E que isso te traga para a realidade da vida espiritual. E que você pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar de ser crente. Pare de flertar com o pecado. Porque ele vai te consumir e destruir tudo que você tem. O salário do pecado é a morte. Ele mata seu casamento, ele mata seu corpo, ele mata sua alma, ele mata seu espírito, ele mata seus sonhos, ele mata sua esperança, ele mata sua comunhão com Deus. Ele mata a sua paz, ele mata a graça de Deus em ti. Deus é um fogo consumidor. Os filhos de Eli foi brincando, comendo, enfiava o garfo lá no sagrado e foi brincando, até que Deus os matou. Olha aqui. Coloca ali, irmão. Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Eu vou encerrar. O trono de Deus agradou os olhos de Satanás. E ele, por orgulho e soberba, o desejou e começou a tramar contra o Senhor da glória. E foi abatido até as profundezas do abismo. Ninguém prevalece contra Deus.
Ninguém prevalece contra Deus. Foi o que Jesus falou para Paulo: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra o meu aguilhão. Obreiros, o aguilhão de Jesus está mirado sobre vocês, sobre nós. O que é o aguilhão? Quem trabalha na roça, arava com boi. Aguilhão é aquele varão comprido que tem um ferro na ponta. Toda vez que o boi saía da eira, o ferrão comia para ele não parar e não sair da eira. Toda vez que você tentar largar, conspirar, o ferrão de Jesus vai te cutucar por amor à sua alma. Olhe lá. Como caíste do céu, está falando de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao profundo abismo, ao Sheol, ao mais profundo abismo. Vai, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reis. Ele foi abatido. Ele foi abatido.